Supremo Tribunal Federal nega por unanimidade recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro em condenação. Janaína Camelo chegando aqui com as últimas informações. A grande dúvida, a grande questão, o que acontece a partir de agora? O ex-presidente pode ser preso a qualquer momento. Quais são os detalhes? Bem-vinda, Janaína, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. Isso vai depender, uma eventual prisão de Jair Bolsonaro, quando pode acontecer, isso vai depender da decisão do relator e da primeira turma de que o processo dele vai ser encerrado, né? De que não cabe mais recursos. E isso vai depender de quando a defesa de Jair Bolsonaro apresentar um novo recurso contra essa condenação, né? Lembrando que o que foi apresentado agora foi um primeiro recurso, um embargo de declaração. Ele serve ali apenas para esclarecer eventuais omissões ou contradições ali no julgamento, não tem o poder de mudar uma sentença. Então, Thiago, esse julgamento, lembrando que ele acontece em plenário virtual e vai até o dia 14, então até sexta-feira da semana que vem. Enquanto isso, não se apresenta um novo recurso. Depois que a decisão desse julgamento, que foi pela rejeição desse primeiro recurso, for publicado, aí sim as defesas abre-se um novo prazo para as defesas apresentarem recurso. No caso de embargo de declaração, um segundo embargo de declaração, esse prazo é de 5 dias corridos. Ou pode ser também apresentado o embargos infringentes, né? O embargos infringentes, aí sim, ele tem o poder de mudar a sentença. Mas pelo regimento ali do STF, isso não poderia ser aceito em caso de apenas uma divergência, como foi no julgamento de Jair Bolsonaro na primeira turma. Como são 5 ministros, deveria ter 2 divergências, né? O que diz ali o regimento do STF. Agora, com relação aos embargos de declaração, na jurisprudência média do STF, costuma-se ele aceitar apenas um embargo de declaração. Está muito difícil recentemente, aceitar um segundo embargo, né? Os ministros em julgamentos recentes, quando há apresentação de um segundo embargo de declaração, eles entendem que seria apenas para protelar ali o processo, para atrasar o processo, né? Que não caberia mais um outro embargo. Então, isso tudo vai depender aí do acionamento das defesas, isso depois que encerrar esse prazo do julgamento, que vai até o próximo dia 14. Lembrando também que a primeira turma hoje conta com 4 ministros, né? Então foi por unanimidade com 4 ministros, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, então o voto dele pela rejeição desse recurso foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. 4 ministros compõem hoje a primeira turma, depois que o ministro Luiz Fux decidiu ser transferido para a segunda turma. Thiago. É isso, Janaína Camelo, então, trazendo essas informações, decisão do Supremo, já a unanimidade para rejeitar esse recurso do ex-presidente da República. Você volta na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho. Vou chamar os nossos comentaristas hoje aqui nos estúdios, Henrique Kriegner e também o Nelson Kobayashi aqui no nosso telão. Henrique, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Thiago. Já começo perguntando para você, havia uma expectativa de que o julgamento lá no começo fosse mais rápido e agora está andando, e a expectativa que inclusive nessa semana uma discussão muito grande sobre prisão, se ele já seria preso ou não seria preso. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham também. Realmente, a expectativa maior é justamente que venha a ter essa decisão, né, a respeito da prisão ou não do ex-presidente Bolsonaro. Mas já desde o início, os próprios advogados já reconheciam que a possibilidade da concessão ou mesmo do acolhimento aí desses recursos apresentados era muito baixa, justamente por conta do nível de politização das primeiras análises do julgamento da primeira turma e também da resposta pronta que foi feita a cada possibilidade aí de sugestão de um recurso, né? Então, com isso, cumpriram os protocolos, fizeram o que era possível, mas sem uma grande expectativa, Thiago, que realmente desse resultado. Meu caro Nelson Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. Tecnicamente, o Supremo deve tomar uma decisão quando? Vai demorar ainda? Os outros núcleos ficam para depois? Bom trabalho, Koba. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Kriegner. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. É um prazer ter você aqui conosco. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Thiago, a esperança da defesa para uma possível mudança
possível reversão da condenação é uma esperança pequena e está no terceiro recurso. E explico por quê. Esses primeiros recursos que foram negados hoje, os chamados embargos de declaração, eles já são bem limitados porque eles só podem resolver alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição na decisão, e até pela extensão dos votos já era esperado que não houvesse nenhum tipo desses três objetos, né? Omissão, obscuridade ou contradição na decisão, e que seria, portanto, um recurso negado, como de fato foi a unanimidade. O segundo recurso que está agora na expectativa de que seja interposto é o chamado embargos infringentes, que a Janaína bem trouxe. Tem uma discussão se ele é ou não é cabível, justamente pelo número de votos favoráveis que se obteve. Foi apenas 1 entre 5. A divergência foi apenas 1 voto. E pelo regimento interno, por uma analogia, uma analogia que se faz em relação ao que se julga no plenário, onde dos 11 votos é preciso ter 4 divergências para que seja cabível os embargos infringentes, eles fazem uma regra de 3 e, portanto, na turma que são 5 ministros, é necessário, na conta deles, que haja 2. Então, veja que é um requisito, uma condição bem frágil, bem vulnerável, porque não está na lei, e o que está no regimento ainda é uma interpretação extensiva por analogia. E aí, quando eles interpuserem esses embargos infringentes, certamente o presidente da turma vai negar, justamente por esse entendimento que precisaria de 2 votos favoráveis e não 1 só. E aí, contra essa decisão de negar os embargos infringentes, aí sim, o chamado agravo regimental vai levar essa discussão toda para o plenário, para os 11 ministros, para discutir, primeiro, se cabem ou não os embargos infringentes, e segundo, cabendo, aí sim, a decisão de mérito que poderia, lá no fim do túnel, em uma luz bem pequena, dar a reversão da condenação. Tudo isso ainda demandará um bom tempo pela frente, Tiago. Agora, Krigner, falando mais para o lado político dessa história, né, até que ponto isso coloca também essa expectativa de prisão, e isso mexe com o mundo político, as decisões para a questão eleitoral do ano que vem também. Exato, exato. Não tem expectativa de que se haja uma decisão de quem vai ser o próximo, né, o abençoado, aí, aquele que vai receber a bênção do presidente Bolsonaro para concorrer às eleições de 2026, antes de ter uma definição acerca da sua pena, né, daquilo que vai acontecer mesmo, se vai para a cadeia, se vai cumprir prisão domiciliar. Antes disso, muito difícil que ele coloque a mão e finalize, especialmente nesse cenário de crise, né? A gente pode ver pelas redes sociais nessa última semana inúmeras crises acerca da questão de lealdade, o quanto que deputados estaduais, federais ou mesmo ministros, ex-ministros, né, do governo Bolsonaro são leais aos pedidos que ele tem feito acerca da sua família, mas também da estratégia para 2026. Isso tudo fica muito complicado até, Thiago, porque a gente só tem interlocutores, né? A gente não tem o presidente Bolsonaro, e é importante lembrar que por decisão judicial não se tem o presidente Bolsonaro podendo ter acesso às redes sociais ou mesmo à grande mídia, dando entrevistas e tendo essa interlocução muito clara com todos os players que ele representa. Afinal, ele ainda é esse grande representante da direita no Brasil, especialmente no âmbito popular. E quando isso é tudo prejudicado, fica mesmo o diálogo só restrito aos interlocutores. E aí a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí a estratégia de 2026 fica prejudicada. O Kobayashi, e tecnicamente também, aproveitando, claro, o seu lado jurídico, né? Essa semana a gente já discutiu aqui no Jornal Jovem Pan sobre essa história desse pedido do Distrito Federal, a consulta ao Supremo sobre a Papuda, ou seja, ontem mesmo vocês falaram que o Distrito Federal tinha queimado a linha, mas de qualquer forma isso também coloca pressão nessa história. De que forma, Koba? A pressão é só política. E no clamor público, na repercussão pública, viu, Tiago? Porque, tecnicamente, não há que se falar em execução de pena, em prisão, nesse momento, porque não há trânsito em julgado, ou seja, não há encerramento em definitivo do processo. Com essa decisão de hoje, haverá uma publicação. Quando for publicado a decisão final, se abrirá um prazo para a defesa interpor os novos recursos. Só quando acabarem todos os recursos é que se transita em julgado, portanto, se encerra o processo, e aí, sim, pode-se dizer em início de execução de pena, como, por exemplo, aconteceu no caso do Mauro Cid, que não recorreu, transitou em julgado e já foi lá, retirou a tornozeleira eletrônica, deu-se início ao cumprimento de pena.
Portanto, não há, nesse momento, nada que pese contra o presidente ou quem quer que seja para se pensar onde é que vai ficar preso, se vai ficar preso, porque até o dia que acontecer o trânsito em julgado, eles são considerados, pelo que diz a nossa Constituição, tão defendida e corretamente defendida a Constituição, a presunção é de inocência.